Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar um pouquinho de nós hoje no nosso programa. Quando eu digo de nós, é porque nós vamos falar sobre o idoso. Muita gente não gosta de ser chamado de idoso, idosa, né? Preferem lá a melhor idade, terceira idade. A verdade é uma só, a gente envelhece desde o dia que nasce. Passou um dia, é um dia a mais que você está vivendo, como eu já viveu, e vai chegar a velhice num determinado momento. O Brasil, por exemplo, está se transformando num país de idosos, como Portugal se transformou, como a Grécia se transformou, como outras nações do mundo estão se transformando também. China tem se apavorado por causa disso, o Japão tem se apavorado por causa disso, né? Quiseram equilibrar o número de nascimento de crianças, equilibraram. Agora esqueceram que é o menininho de hoje que será o homem de amanhã, a menininha de hoje que será a mulher de amanhã. E que bom que haja preocupação para com nós, que somos idosos, né? E parece-me que o atual governo já está despertado para isso, tanto é que dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi criada uma secretaria de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, o que para nós é maravilhoso. E eu estou recebendo exatamente o secretário Antônio Costa, um odontólogo, já não está na prática há muito tempo, né, Antônio? Muito tempo. Né? Há muitos anos. Você ia dizer, por exemplo, né, vai vir ditadura para os menininhos agora, né, para os bons velhinhos. Na verdade, agora a gente mudou o foco, nós temos que cuidar de nós, idosos, pessoa idosa. E não esperar perder todos os dentes para poder verdade. botar uma dentadura, né, Fazer mano? uma prevenção bem tradicional dentro de um trabalho preventivo para que a população idosa nesse campo também receba esses cuidados. Nós precisamos disso urgentemente. É verdade. Quando a gente visualiza alguns acontecimentos, você deve ter conhecido o Cauí, Jorge Cauí, Sim. do Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, né? Um grande complexo na área social. O Cauí criou, dentro do Lar dos Velhinhos, o que seria um hospital para a terceira idade. Sabe por quê? Porque ele cansou de ver idosos passando mal, que eram encaminhados aos nossos hospitais e que mal chegavam lá eram devolvidos. Porque a prioridade é para quem tem menos idade, que vai viver mais tempo e tudo mais. Isso, olha, Cauí se aborrecia como ninguém disso aí. E, lamentavelmente, você não ouve falar sequer que existe um hospital de idoso. Você ouve o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher, né, o Hospital do Câncer. E cadê os idosos? Vai ser um trabalho danado para você, hein, mano? É verdade. Primeiramente, é um prazer estar aqui nessa entrevista, nessa TV tão conceituosa. E nós estamos aqui para apresentar justamente esse desafio desse novo governo, o governo Bolsonaro, através da ministra Damares, que está muito preocupada com esse segmento da pessoa idosa. E a secretaria, na verdade, ela já tinha sido criada. Nós estamos apenas dando sequência agora com a nova metodologia, uma nova postura de trabalho, para tentar levar até o segmento onde se encontram os idosos, os municípios, os centros de referência, esse trabalho que está no Estatuto desde outubro de 2003, quando ele foi aprovado, mas que nós temos que ter uma força muito grande para tentar colocar e implementar as políticas públicas maravilhosamente descritas no Estatuto do Idoso. Essa é a nossa proposta. Você já deve estar começando a botar o pé, vamos dizer, no trabalho. É verdade. Já pode-se dizer que se fez alguma coisa? Já podemos dizer que a partir do dia 15 de janeiro, quando nós tomamos posse, nós já temos um programa, que é o novo programa do governo Bolsonaro, que é o programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável. Opa. Esse programa, ele a princípio está delineado em 5 municípios pilotos, 2 em Minas Gerais, 1 no Nordeste, no Rio Grande do Norte, 1 no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e aqui no GDF, que é um programa pioneiro que nós vamos lançar na Ceilândia, lá no céu da Ceilândia, onde fica uma comunidade bastante carente, que é a comunidade Sol Nascente, e lá nós vamos desenvolver esse projeto. E temos agora um estudo
a partir do momento que lançarmos esses 5 pilotos, que nós vamos descrever como que funciona esse projeto, a capacidade nossa para 2019 é de mais 100 municípios. Assim que a gente conseguir colocar em prática o orçamento que nós temos. E tivemos a primeira reunião do Conselho Nacional do Idoso, para que através do Fundo Nacional do Idoso a gente apresente essa proposta. Eu espero que ela seja aprovada e assim nós vamos deslanchar em outros municípios esse programa. O que é que vai se proporcionar, por exemplo, neste teste que está sendo feito na nossa Ceilândia aqui? Esse programa, ele é uma cópia do Estatuto do Idoso, das reivindicações que o Estatuto pede que ele seja cumprido. O programa Envelhecimento Ativo e Saudável, o programa Viver, ele instala em algumas comunidades, por exemplo, no CEL de Ceilândia, nós vamos instalar uma rede de computadores e a partir dali nós vamos lançar um programa de inserção do idoso à política da informática, à política do conhecimento digital, seja através do computador, seja através do celular, seja através dos dispositivos que a informática hoje oferece a outra população, mas que a população idosa fica à mercê dessas informações. Não só esse programa, ele tem a sequência da educação financeira, a educação da política pública dele, que o idoso às vezes não conhece, e tem a mobilidade. Essa mobilidade em parceria com a Universidade UNB, que tem um programa Envelhecer, que é um programa fantástico, UNB, que deve servir de exemplo para todo o Brasil, não é? Nós vamos fazer a parceria na era digital e também na mobilidade, levando fisioterapeutas, levando educação física, levando também na área da saúde com o GDF, que é o nosso parceiro, os programas de saúde e prevenção, que vão ser locados lá no CEL, que muitas das vezes fica em horários ociosos, mas que a partir de agora, com a própria Universidade do Envelhecer, que irá funcionar lá como um dos segmentos, haverá uma extensão? Nesse local, uma extensão lá no local. Então, olha, eu creio que esse modelo vai servir para outros municípios do Brasil. Em Minas Gerais, nós estamos fazendo parceria com a Universidade Católica, estamos buscando agora em Betim esse contato. Na cidade de Formiga, interior de Minas, que é um município mais carente, através da Faculdade Formiguense, que lá tem, a Universidade da cidade, e no Rio Grande do Norte também essas parcerias, sempre com os municípios. Balneário Camboriú já é uma realidade diferente, lá eles já desenvolvem esse programa, então será mais fácil. Então, nós, nesse compilado, nós vamos ter uma ideia do que precisa fazer. Agora, o objetivo maior do Ministério da Mulher, da Família e do Direito Humano é fazer com que a política do idoso chegue aos municípios. Posso dar uma sugestão? Pois não, com o maior prazer. Quem faz um trabalho maravilhoso com a terceira idade aqui em Brasília, você viu, eu acabei falando terceira idade, né? Com os idosos de Brasília, é o SESC. Sim. Né? Também é digno de ser chamado a participar deste movimento, perfeito, porque conhece como ninguém e sabe como ninguém o que os nossos idosos gostam de fazer e o que querem fazer, viu? O momento do país, ele exige parcerias, voluntariado. Os recursos hoje já não são como tinham antigamente, principalmente em projetos novos. Então, esse projeto ele é abrangente, ele permite a inserção de novos parceiros. O SESC, por exemplo, vai ser um bom parceiro na hora certa, quando nós divulgarmos aqui em Brasília, em outros locais, a instalação do programa Viver. Então, de forma que é um programa pioneiro, ele obedece rigorosamente o que o Estatuto do Idoso preconiza e dentro da possibilidade, conforme o senhor anunciou já no começo do programa, que o envelhecimento, ele é hoje uma proposta que tem que ser estudada com muito carinho. Porque a partir de 2060, a população idosa atingirá 25% a 26% da nossa população. Então, nós temos que estar preparados na área da saúde, na área da assistência social e nas outras áreas que o Estatuto do Idoso preconiza. Tem um vídeo aqui mostrando, inclusive, esse crescimento, inclusive, me surpreendeu em relação a nós de Brasília, né? Coloca esse vídeo número 2 aí, número de idosos crescem no Brasil e Brasília que o diga o quanto tem crescido também. Coloca, por favor. Para entrar nas estatísticas, basta ter mais de 60 anos, mas a percepção do que é ser idoso muda em cada fase da vida. É mais comum você ver uma pessoa de idade praticando atividade física, comendo, se alimentando bem,
mantendo uma alimentação saudável, rotina saudável, que às vezes um jovem de 20, 25 anos. Entre os próprios idosos, dá para ver a diferença nas ruas. Há algumas décadas, a ideia que se tinha de alguém com 60 ou 70 anos era bem diferente do que a gente vê hoje por aí. Minha expectativa, sim, é manter esse mesmo nível de disposição física, mesmo nível de equilíbrio psicoemocional. Tento me cuidar, né? Eu acho que você tem que ter uma alimentação regrada, tem que fazer exercício físico. Estudos indicam que 80% dos jovens não se preparam para essa fase da vida e nem acham que vão envelhecer. Só que cada vez mais isso tende a mudar. Nos últimos 5 anos, o país ganhou quase 5 milhões de idosos, um crescimento de 18%, somando mais de 30 milhões de pessoas. O Distrito Federal segue essa tendência. De 2012 a 2017, o número de pessoas acima de 60 anos saltou de 262 mil para 366 mil, mais de 10% da população. Para muita gente, essa é a fase da aposentadoria, do atendimento preferencial, dos problemas de saúde e, às vezes, até do desrespeito. Eu vejo pessoas com mais idade do que eu, né? Aquela dificuldade que tem, tá ali pedindo uma parada, né? Para o ônibus parar e os motoristas passam direto do ponto. Mas também é a fase em que muita gente aproveita para se cuidar mais, praticando atividade física e comendo melhor. Quanto mais o alimento passou pela indústria, pior ele está. A natureza nos dá ele perfeito. A gente acha que a indústria pode melhorar, pelo contrário, ela pode piorar. Mas no fundo, o que todo mundo quer é envelhecer, prolongando os efeitos da juventude. Eu olhava no espelho e me achava terrível, mas eu falei, não, peraí, eu posso melhorar isso aí. Eu posso conviver bem com isso, porque, gente, minha fase já passou. Agora minha fase é mais cognitiva. Eu tenho mais que trabalhar minha mente e conviver bem com a Sônia que eu sou hoje. Poxa vida, essa senhora falou, rapaz, primeiro, 30 milhões de brasileiros acima de 60 anos. O que não vai faltar é trabalho para a secretaria lá, hein? Verdade. E aqui no GDF tem uma peculiaridade, 12,5% da população já é idosa. Então já é um compromisso que os governantes, os políticos, já têm que pensar nas políticas de saúde, nas políticas da mobilidade principalmente. O nosso projeto, ele envolve a questão que essa senhora falou, a questão da mente. Porque o idoso trabalhando a informática, trabalhando uma ocupação digital, ele vai poder corresponder com seus amigos, ele vai poder escrever no computador. Toda casa hoje praticamente tem um computador e ele vai ter seu espaço. E isso vai desenvolver também os cursos à distância que nós vamos oferecer nesses centros. No caso da Ceilândia, o CEL. Então eu estou apostando muito nesse projeto, seu Celso. Estou apostando porque eu creio que é uma nova modalidade de você aplicar o Estatuto do Idoso. Eu tenho certeza absoluta, doutor Antônio, que não vão faltar parceiros para isso. E até mesmo se oferecendo para que o projeto seja desenvolvido. Eu acredito que um prefeito que estiver nos vendo em qualquer município brasileiro agora, o quanto ele já não está querendo implantar um projeto como esse dentro do seu município. E são coisas, às vezes, que não custam tanto dinheiro. Você veja esse projeto de Brasília, que nasceu no governo, acho que Agnello, se eu não me engano, que esses pontos de encontro comunitário, que colocam dispositivos ali para a prática, né? De caminhar, movimentos dos braços, apareceu nessa reportagem, passando a perna para lá e para cá e tudo mais. Isso em cada canto de Brasília, você que é de fora daqui, nós temos um ponto desse. E você passa pela manhã e de tardezinha, principalmente, aí você vê quanto nós temos de idosos, e o gostoso é o relacionamento, né? É verdade. Tem idosos, tem meninos, tem mocinhos, mocinhas. Nós acreditamos que o projeto Viver, ele deve começar inicialmente com as crianças. Por quê? Na escola, o respeito para os mais velhos, que hoje não é trabalhado. Hoje nós temos um distanciamento muito grande da idade escolar para com o idoso. Falta respeito, falta o conhecimento daquilo que o idoso representa. E nós temos que defender que o idoso é o conhecimento, a cultura de uma nação, é a cultura de um município, e a cultura de uma família. A questão do idoso ela tem que ser trabalhada na família, com respeito. A figura do avô
não pode ser só a figura paternal, ela tem que ser uma figura escolar de respeito. Antigamente, quando você passava numa calçada, Brasília não tem essa oportunidade de passeios, mas era dado ao idoso o lado do passeio que era menos risco para ele. Claro. Hoje, se você atravessar, o jovem às vezes não tem esse conhecimento, ele derruba o idoso fora da calçada, pela falta de respeito. Fora a mobilidade que está complicada, né? Então nós temos que trabalhar nas escolas, programas que eduquem as nossas crianças a ter o respeito. Sabe por quê? Eles serão os futuros idosos. E eles vão querer esse respeito quando chegar à idade de idosos. E esta convivência da criança com o idoso é maravilhosa. Volto a falar do Lar dos Velhinhos Maria de Madalena. Na época em que o Cauí estava desenvolvendo o Lar dos Velhinhos, ele falou assim, aqui vai ser uma creche. Eu falei, mas peraí, você não vai fazer uma coisa meia confusa, não? Idosos e crianças pequenininhas. Ele falou, você vai ver quando você sentir a convivência deles. Então, diariamente, essas crianças vão lá tomar a bênção dos vovós, que estão lá internados no Lar dos Velhinhos, e passa a ter uma convivência quase que, sabe, familiar. É impressionante a alegria das crianças e maior ainda a alegria dos idosos, doutora Antônia. Verdade, a nossa secretaria pretende trabalhar também a inclusão do idoso na família. Por quê? Hoje nós temos um índice bastante preocupante, em especial em Brasília. 35% dos nossos idosos estão inseridos nos chamados consignados, que são aqueles empréstimos que são feitos em cima das aposentadorias. E isso cria um fator de violência, porque a maioria desses consignados, às vezes, não é feito pelo próprio idoso. Ele não vai usufruir daquilo. Não está daquilo. diante da sua necessidade, diante sim da de um família, familiar, né? dos empregados, da filha, do genro, do neto. E isso Fantástico cria uma violência familiar, que é o maior índice de violência que nós temos. Aqui em Brasília, o maior índice de violência é a violência familiar. E isso nós temos que coibir. E boa parte dela acontece porque o Por idoso causa do consignado. não vê o ressarcimento do empréstimo feito. É verdade. Por isso que nosso projeto trabalha a educação financeira. O consignado ele deve existir, mas dentro de uma possibilidade que seja diretiva para o uso do próprio idoso e não para esse uso que está ocorrendo nas famílias. É uma preocupação da nossa secretaria. O maior índice hoje de violência, o idoso não é agredido na rua. Porque se ele for agredido, a própria população vai acudi-lo. Com certeza. Essa violência ocorre nos lares, que é muito mais preocupante. Por isso que nós temos que trabalhar a inserção dele na família, a criança, o respeito. Hoje o maior desafio de todos os programas são concentrados na família. E aqui a gente faz um apelo, esse programa não pode ser só da secretaria, tem que ser das igrejas, tem que ser das associações, tem que ser da própria comunidade, das comunidades locais, para que elas possam despertar esse novo acontecimento que está no Brasil. O idoso hoje vai ser a maior população e ele precisa de um melhor cuidado. Você está citando, por exemplo, a participação de igrejas. Sim. Né? A minha esposa, que é da terceira idade, ela faz um movimento na área de artesanato, na Igreja Casa da Bênção, a qual eu pertenço, sim, né? Na Catedral da Bênção de Taguatinga, né? Junto à terceira idade, as idosas, que ficaram um período sem e viviam cobrando. Aí ela resolveu, né, falou assim, não, vou me disponibilizar e vou tirar um dia para que a gente faça isso. A alegria que você sente nas pessoas participantes. Além de fazer a alegria da minha própria mulher, evidentemente. É verdade. Né? E esses projetos têm custo zero, né? Porque é o projeto do voluntariado. O programa Viver é o custo mais baixíssimo do governo Bolsonaro. É um programa que envolve voluntariado, que é a nova proposta que deve acontecer em todos os governos. Eu tive agora na Turquia, na conferência sobre o envelhecimento, e o que mais trabalhou foi as parcerias, o voluntariado, porque hoje os governos não têm mais os recursos financeiros disponíveis para resolver todos os problemas, mas nós podemos resolver os problemas através das parcerias, das associações. E aí entra todo o trabalho comunitário. Esses idosos que vão ser capacitados na informática, eles serão os futuros voluntários para trabalhar os companheiros, da mesma forma de idade. Então, esse é o nosso pensamento. Com um custo muito baixo, levar o programa a todos os municípios que queiram ter essa parceria. Quando eu lhe disse que o SESC faz um belo trabalho, a minha esposa também dá aulas lá, de vez em sempre. Ela é convidada a dar aulas.
E aí é exatamente o que ela faz. Ela passa o curso para um número pequeno de pessoas que depois estarão reaplicando esse ensinamento com as demais colegas. E isso faz a ocupação do tempo. Eu tive agora também no lançamento da primeira turma agora de 2019 da Universidade Envelhecer, o que mais eles estão pedindo, os alunos que já participaram, o que nós vamos fazer agora? Então tem que ter outro curso. Não pode parar. E a mente funcionando, a meta a partir de 2060 é que na população feminina chegue aos 95 anos e no homem 90 anos. Então tem que ter essa capacidade mental preparada. Eu vou até mudar um pouquinho, eu tinha pedido um vídeo anterior para a gente falar sobre o indígena. Sim. Né? Mas eu vou mudar, porque já que você chamou de novo 2060, pega o vídeo número 4, por favor. É uma reportagem da NBR, do próprio governo, né? Mostrando que em 2050, o número de idosos já será superior ao número de pessoas com menos de 15 anos de idade. Você verá muito mais velhinhos na sua frente do que a meninada que a gente está acostumado até os 15 anos de idade, doutor Antônio. É verdade. Coloca esse vídeo aí, por favor. São mais de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país, segundo o IBGE. Os idosos representam 13% da população, número que deve crescer com o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Em 2013, foi de quase 74 anos e até 2050, o Brasil deve ter mais pessoas idosas do que jovens com menos de 15 anos de idade. Senhoras e senhores, como a dona Ildenê, de 84 anos. A velhice é como um pôr de sol dourado, esse pôr de sol daqui de Brasília, que é tão lindo. Eu sou muito feliz nesta idade. Por lei, as pessoas idosas têm uma série de direitos garantidos, principalmente pelo Estatuto do Idoso, que passou a valer em 2003, como atendimento preferencial. Dona Ildenê usa o caixa exclusivo no supermercado. Compras feitas e rotina que segue. Com frequência, a dona Ildenê opta pelo ônibus para se locomover por Brasília. No transporte público também é garantido o direito à prioridade no acesso, à oferta de assentos preferenciais para os idosos e ainda a gratuidade a partir dos 65 anos de idade. Tem vezes que quando eu vou entrando no ônibus, alguém que está sentado bem na frente já se levanta e já me dá o lugar. Aquilo é uma alegria, uma bênção de Deus, eu considero aquilo. 21 milhões e 300 mil idosos recebem aposentadoria pela Previdência Social. Para garantir renda a quem não tem aposentadoria, a oferta do benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Os idosos também têm direito à vacinação gratuita. O governo federal também distribui medicamentos de graça para hipertensão e diabetes e garante descontos de até 90% em outros remédios. O idoso passou a ser visto hoje com um olhar de mais respeito, né, com uma pessoa, um sujeito de direitos, que antes não existia. Mas é uma caminhada, né? Direitos nós sabemos que vamos conquistando através da participação social, da cobrança, da fiscalização, do controle social, e isto a gente vai avançando aos poucos. E como avança, né? Tem que avançar principalmente através dos conselhos. Os conselhos municipais, os conselhos de governo, eles são importantes porque eles precisam ser empoderados, porque é ali que vai nascer a política. A reivindicação municipal, daquilo que o prefeito tem que fazer. Muitos municípios não trabalham a política nacional do idoso, mas dentro da nossa proposta agora, só vamos instalar o programa Viver, onde tiver o Conselho Municipal funcionando e através de capacitações que nós vamos dar, desenvolver a política de fomento à formação de novos conselhos, para que haja um empoderamento do controle social e, a partir daí, as políticas públicas possam acontecer de forma efetiva. Esse Estatuto do Idoso, ele já existe há um bocadinho de tempo. É verdade, desde 2003. Algumas ações já foram implementadas, mas precisam avançar mais. Na questão da saúde, é um fator preocupante, porque, no meu ponto de vista, o idoso deveria ter aquilo que o senhor citou, um hospital do idoso, porque as redes públicas hoje não comportam mais, através das filas que o idoso
tenha essa fila de espera, como já está acontecendo em alguns bancos também, nós temos que trabalhar essa mobilidade. O sonho é que o idoso tenha essa preferência que é preconizada no Estatuto do Idoso. E isso está decidido desde a Conferência de Madrid em 2012. Nós estamos muito atrasados, precisamos avançar mais. Mas só vamos avançar a partir do momento que a política pública do idoso seja uma política principal no Parlamento brasileiro, no Congresso Nacional, nos deputados, nos senadores, aqui na Câmara Distrital de Brasília, que haja essa prioridade. E nos municípios, com as políticas dos vereadores, os deputados estaduais, que levem para os deputados federais uma política efetiva desse segmento. Precisamos avançar. O nosso orçamento é muito pequeno, diante de uma expectativa de coisas que precisamos resolver. Certo. E isso vai ser trabalhado agora, em 2019, para que em 2020 possamos avançar mais. Mas tem que ter a parceria com o político, deputado estadual, o vereador, o federal e o senador. Doutor Antônio, o prefeito que estiver nos vendo agora, o município que estiver nos acompanhando e que pode sugerir ao seu prefeito que isso aconteça lá, ele tem que esperar o senhor chegar até eles ou eles já poderão buscá-lo querendo implantar este programa dentro do seu município? Eu estou assim muito surpreso, porque em 2 meses de programa nós estamos recebendo muitos prefeitos, muitos pedidos, e isso tem surpreendido a nossa capacidade de ação. Mas pensando nisso, nós já estamos articulando que após os 5 municípios, nós vamos ter a capacidade de lançar em mais 100. Essa proposta depende muito da articulação com o prefeito e com a prefeitura. Que é fácil de fazer, hoje está na palma da mão, né? É verdade, o programa é ele não tem burocratização, ele precisa de parceiros. À medida que o prefeito se acha como parceiro, nós teremos condições de instalar o programa. E vocês já abrem bem, ensinando o idoso, sobretudo, a usar a tecnologia da informática. É verdade. Eu fiz um programa ontem com o deputado Donizete, aqui do Distrito Federal, Daniel Donizete, né? E ele é apaixonado por essa tecnologia, até porque é professor dela. E aí falava da necessidade de trazer esse ensinamento, porque Brasília, daqui a pouco, quando a cidade digital, que agora deram outro nome, abrir as portas para valer a área da tecnologia, nós não temos gente formada para usar os 80 mil empregos, diretos e indiretos, que eles abrirão. Com certeza. Inclusive, uma das metas também da nossa secretaria é a inserção do idoso no movimento do trabalho. Porque eles têm capacidade, eles estão ociosos, eles precisam voltar. Tem capacidade? Eles precisam voltar a esse segmento. Então, é o começo de uma grande caminhada. Muitos desafios. Estamos incluindo agora a pessoa idosa indígena também no nosso programa, é algo inédito. Rapaz, vocês fizeram inclusive o lançamento na semana passada. Fizemos o lançamento do filme, programa, do idoso, e foi uma repercussão muito grande. E já vamos lançar lá no estado da Bahia, possivelmente no município de Cabralha, o primeiro projeto. Estamos já estudando essa inserção, nessa área do idoso indígena. E do idoso também, né? Porque naquela região ali tem indígenas também. E lá onde tudo começou, né? Então nós vamos começar por lá, na área da Coroa Vermelha. Eu gostei, por exemplo, esse documentário que foi lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e com a sua secretaria pertinente à proteção, né, do idoso, que o doutor Antônio preside, lançaram o Índio Velho, Memorial Ancestral. O projeto para a realização do documentário nasceu a partir de uma iniciativa da Secretaria Nacional de Promoção da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Bota aí pelo menos um pouquinho para a gente, né? Depois você busca na internet, projeto aí, o Índio Velho, já está disponível na internet. O link já está disponível. Se não tiver conhecimento, perdeu a sua essência, né? O índio vai deixar um pouco de ser índio, porque tá tudo guardado com eles, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais para a gente se aprofundar a nossa história própria, porque tem índio que não conhece a sua própria história. Então só vai conhecer através dos nossos mais velhos, dos pajé. O meu avô tá passando essa tradição pro meu pai vai passar essa tradição para mim, eu vou passar para meus filhos, para os filhos deles e vai passar pela geração por geração, para não deixar morrer nossa cultura.
Beleza, hein? Um resgate e, ao mesmo tempo, um ensinamento para o futuro, né? Eu trabalhei 26 anos com populações indígenas. Foi, inclusive, presidente da FUNAI, me lembro de você. FUNAI. Então, esse sentimento eu tenho no meu coração. Então, essa política não poderia ficar de fora. Eles têm um conhecimento profundo da cultura, da língua, do respeito. O índio respeita os mais velhos, como respeita também as crianças. Então, eles não poderiam ficar de fora dessa política. Já que você está falando, por exemplo, tem lugares, por exemplo, que precisa da presença real da sua secretaria, do Ministério dos Direitos Humanos, né? É verdade. Da mulher e da família. Eu fico olhando, por exemplo, e me lembrando agora de Mato Grosso, onde nós temos tribos lá que vivem constantemente com necessidade médica, constantemente reclamando de esta ou aquela oportunidade, É verdade. sabe? A população indígena hoje brasileira, acompanhando a população idosa, cresceu de forma acentuada. E eles têm esse cuidado também da saúde, da educação. E a população idosa indígena, hoje, nós temos indígenas com mais de 100 anos, que não são a figura que aparece muito para a nossa mídia. Mas em algumas aldeias, nós temos indígenas idosos com 100 anos, com 95 anos. A idosa que veio agora, ela parece que já passou dos 100 anos. É uma indígena gavião. Então, esse povo precisa vir à tona. As políticas públicas têm que chegar a essa população. Primeira vez que eu ouço dizer que tem indígenas com mais de 90 Com mais de 90 anos. Então, nós precisamos resgatar essa cultura, até porque eles são brasileiros e eles merecem também ser inseridos. Eles são os verdadeiros brasileiros, os verdadeiros brasileiros. Nós é que somos os invasores da terra deles. Eu estou muito feliz de estar começando com essa iniciativa e a gente espera alcançar, assim, em pouco tempo, essa população, eu creio. Vamos falar, por exemplo, de uma população de idoso que geralmente é abandonada pela própria família e que tem que ir para um lar de velhinhos como Maria de Madalena. Olha, eu estou falando do Maria de Madalena, mas Sobradinho tem um lar dos velhinhos maravilhosos, Taguatinga tem um lar dos velhinhos maravilhosos, em frente o lar dos velhinhos do Cauí ali, tem um outro lar dos velhinhos, e é uma necessidade premente que nós temos, porque muitos desses idosos realmente não sabem nem onde a família anda. Nós temos duas linhas de cuidados. Essa linha, que é chamada o idoso abandonado, que o governo federal precisa criar uma política específica para ajudar esses lares. E eu vejo também o outro lado, que nós vamos trabalhar nessas duas linhas, que é a linha do idoso que está dentro de casa, mas que a família sai para trabalhar. E esse idoso, muitas das vezes, fica sozinho. E hoje existe um fator também que nós precisamos trabalhar para regularizar, que é o cuidador do idoso, que é uma profissão que não é ainda regularizada e que precisa ser regularizada. Tem até alguns cursos existentes, fazem... Isso, mas são cursos a pessoa que não dão regularização. Não é legalizada, né? Profissionalmente. O idoso precisa ter um cuidado especial. A nossa secretaria pretende trabalhar nessa linha. A linha do idoso que está em casa é o centro de convivência. O que é o centro de convivência? Brasília não tem. O centro de convivência, o idoso vai de manhã, vai passar por esse programa Viver o dia todo, e à noite ou à tardinha a família vai e leva de volta para casa. Porque a importância do idoso é o cuidado familiar. O cuidado familiar é específico, ele é importantíssimo, que ali está o amor, está o carinho, está a inserção do companheirismo familiar. Agora, os outros centros, onde os idosos são abandonados, nós temos que ter um olhar mais diferenciado para tentar financiamentos a esses centros. Eles passam por dificuldades, porque a maioria são de assistências particulares, vivem de doações. E hoje, com a crise financeira que o país está passando, nem sempre essas doações chegam ao contento. Falta recurso. Eu vejo a luta deles para poder angariar fundos para dar conta do recado. É verdade, nós temos que criar linhas de apoio. A proposta nossa para levar ao Conselho Nacional é que o Fundo Nacional do Idoso possa criar uma linha de apoiamento a esses centros, porque hoje não tem, a gente não pode ter esse recurso aplicado para dar esse apoio, a não ser em capacitação. Eu tenho uma proposta de levar para o Conselho Nacional do Idoso que o Fundo Nacional obtenha uma arrecadação melhor
e que essa arrecadação venha trabalhar um apoiamento a esses centros que cuidam dos idosos e que estão passando por dificuldade. A maioria são de ordens de igrejas, a Igreja Católica tem, através dos conselhos vicentinos, cuidado com os idosos. Também, maravilhoso. Né? Eu tenho exemplo aqui em Brasília de igrejas evangélicas que estão entrando nessa linha também. Também. Né? E tem o voluntariado. Por exemplo, nós temos a Casa do Candango, que cuida de um centro. E esse pessoal precisa de ter um apoio financeiro, porque a maioria tiram do próprio bolso para manter esses velhinhos. E a sociedade precisa ter uma participação mais ativa para ajudar esses acuidados. E o governo federal participar, o governo estadual e os municipais também. Uma coisa que tem que ser criada muito urgentemente é o que você chamou de convivência. Convivência. Uhum. Quando você chega em um desses lares que você encontra um vovozinho ou uma vovozinha, e principalmente quando você já conhece, a alegria que eles sentem, e você não vá com pouco tempo, não. É verdade. Não vá para ficar 15 minutos lá, não, porque eles vão te segurar uma tarde inteira, uma manhã inteira, porque tudo que eles querem é conversar. É prosear. 2 dedinhos de prosa, doutor Antônio. Eu tenho dito que, às vezes, a gente passa por momentos de ansiedade, de depressão, e a receita que eu dou é: vai visitar um hospital ou vai visitar um centro de convivência, uma casa de acolhimento do idoso. Porque ali você vai ter uma realidade diferente, né? Vai passar a ansiedade, vai passar a depressão, porque você vai conviver com uma realidade que você vai chegar lá. Nós vamos chegar, eu já estou chegando. Eu sou o único secretário idoso. Estou com 68 anos. Você viu que eu brinquei contigo quando você chegou. Mas né? eu quero ter um envelhecimento. Que bom que botaram um idoso para cuidar de nós idosos. Porque se não entender do riscado... eu quero ter um envelhecimento ativo e saudável. É claro. Agora, dia 2 de abril, eu vou ser papai. É mesmo, doutor Antônio? Olha que maravilha. No meu segundo casamento. Então, essa proposta eu não quero recomendar para muita gente, né? Porque senão vão seguir o meu conselho e vai aumentar a natalidade. Você sabe que tem muito casamento na terceira idade? É verdade. Eu acompanhei muito de perto a idosos do SESC ali na 913 Sul, né? Mas muito tempo mesmo, não é coisinha de dias, não, foram anos, né? E o que eu via de namoro e depois de um diz outro, vamos viver junto, é impressionante, viu? Hoje o maior problema que os idosos vivem é a falta de convivência, o relacionamento. Né? O amor é tudo. E a inclusão também, porque eu vi nos tópicos, por exemplo, que vem da sua secretaria, falando em inclusão de diversidade no processo de envelhecimento. É verdade. Essa inclusão ela vai buscar pessoas que estão sem atividades, que estão abandonadas, e o projeto vai oferecer isso através da participação nas localidades. Aqui no céu da Ceilândia nós estamos apostando, porque temos parcerias robustas com a Central Judicial do Idoso, através da doutora Monize, que é a juíza do idoso, com a Unicer, né? Então, e com o GDF, que está abrindo as portas para esse projeto. Então, eu estou apostando muito e não vai ficar só nesse, não. Nós temos pretensão de colocar outros aqui no GDF, em outras comunidades, em outras cidades, para que esse projeto seja um centro de referência de cuidado da pessoa idosa. Sabe uma coisa que me veio à cabeça agora e que acredito, eu não sei até que ponto, mas a Secretaria do Idoso lá do Ministério poderia fazer por nós, os aposentados. Sim. Esta reforma da Previdência é mais do que necessária, eu não tiro a necessidade, mas ela está fazendo uma coisa que eu acho que não é certa. Até porque eles contrariam o próprio princípio governamental. Estão falando que o idoso já não terá assegurado o aumento anual, certo? Que tem agora, que já é menor quase sempre do que o salário mínimo. O que nos faz quase sempre, em 10, 15 anos, quem ganha um bocadinho a mais, vai diminuindo em relação ao salário mínimo e acaba chegando num salário mínimo. Mas agora, tirando o direito desse aumento, eles vão fazer a gente chegar ao salário mínimo muito mais rapidamente, doutor Antônio. E aí, esse é um direito adquirido. Aí, direito adquirido, porque o que eles querem para os militares? Que seja feita uma mudança a partir daqueles que entrarem agora. Os que lá estão já têm seu direito adquirido. Nós, idosos, já temos o nosso direito adquirido também. Eu acho que a Secretaria poder botar o dedo nessa ferida. Sei que você sabe botar esse dedo na ferida, fez isso
na FUNAI, tanto é que saiu de lá por causa disso, porque você não aceitou uma série de coisas que sabia o que era reto, eu te conheço de lá, certo? E a ministra Damares é daquela também que é queixuda e dedo, sabe, em riste, e que quando ela está para defender os direitos humanos, não tem ninguém igual a ela para defender. Pode ter igual, mas melhor do que ela não tem, não. Ministra Damares é uma expectativa maravilhosa que o Brasil já precisava ter há mais tempo. É uma ministra fantástica. Nós temos conversado com a ministra, o processo da Previdência já se encontra no Congresso, ele será debatido, né? É uma prerrogativa dos deputados, dos senadores, mas com certeza o apoiamento da ministra Damares na questão do direito humano, da família, da mulher, é uma das metas do ministério que ela hoje está à frente da pasta. Nós temos feito algumas articulações e no momento certo que o processo será discutido, com certeza nós estaremos junto com a ministra para acompanhar de perto as conquistas que já foram conquistas, que são prerrogativas que não podem ser modificadas, no ponto de vista constitucional. Até porque se cair por terra, né? eu sou o primeiro a dizer que vou me reunir a um grupo aí, eu vou entrar na justiça. As prerrogativas porque não pode, de conquista... Toda lei, ela só vale a partir do momento em que ela for feita. Toda mudança, igualmente. A reforma da Previdência é necessária. O país está hoje embutido em recursos financeiros, a maioria nesses investimentos de Previdência. Então, alguma coisa precisamos mudar para que a economia fique mais à vontade, para que o governo federal possa aplicar na educação, na saúde. Evidente. Agora, é claro que direitos adquiridos, até o próprio presidente Bolsonaro já declarou que não haverá mudança nesse sentido. Nós iremos acompanhar e como o processo está lá na Câmara dos Deputados, a prerrogativa agora é dos deputados, né, dos senadores, e com certeza eles serão sensíveis para que aquilo que foi adquirido na aposentadoria dos idosos não seja modificado. Nós pensamos assim. Você mesmo disse aqui ainda há pouco a necessidade de também aproximar o idoso, às vezes, de um novo trabalho. Sim. Porque, lamentavelmente, quase sempre a aposentadoria da maioria dos idosos é de um salário mínimo e ainda vem os empréstimos consignados, como você citou, que quase sempre é a parentela que força o idoso ou a idosa a contrair, prometendo que vai pagar e não paga. E aí vem a violência, que você citou também, né? Mas a importância é o seguinte, eu estava olhando, né? Os idosos ainda formam um grupo com menor participação no mercado de trabalho. Mas a presença dessas pessoas nos ambientes profissionais está aumentando nos últimos anos. E, pelo que eu vejo, estão muitíssimo bem recebidos. Coloque essa reportagem aí, por favor. A Mônica tem 70 anos e trabalha como atendente de um site de reclamações. Para conquistar a vaga, participou de um processo seletivo com 5.000 inscritos, todos com idade superior a 55 anos. No começo eu tinha um pouco de medo. Aqui quase 80% tem menos de 30 anos. Então é uma grande diferença. Mas não senti preconceito, não. Eu fui muito bem recebida. Tenho muitos amigos, muito carinho aqui dentro. O caso de Mônica não é exceção. A participação de idosos no mercado de trabalho vem aumentando nos últimos anos. Segundo o levantamento do IBGE, em 2012, os idosos eram menos de 6% do total de pessoas empregadas no Brasil. Neste ano, já passam de 7%. São quase 7,5 milhões de pessoas acima dos 60 anos que trabalham. O país está envelhecendo depressa, o número de jovens ele é insuficiente para o mercado de trabalho e o número de idosos aumenta cada vez mais e se tornam disponíveis para o trabalho. Para os especialistas, é preciso mudar a mentalidade das empresas para dar ainda mais espaço aos idosos que buscam voltar ao trabalho ou se manter trabalhando. O idoso, apesar dele ter muita experiência, ter muita qualificação, ter uma história de vida, ele deixa de ser produtivo muito rapidamente, em parte porque as empresas resistem a utilizar pessoas acima de 50 anos, muitas vezes, né? Então, isso teria que mudar. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade e parece que se eu não trabalho, se eu não estou no meio de pessoas, alguma coisa falta na minha vida.
Maravilha, né? O Zilberstein e o Pastore, que apareceram ali na entrevista, eles, tenho certeza absoluta, eles estavam participando de um encontro realizado no final do ano pela FEComércio de São Paulo, tratando exatamente da terceira idade. Se tiver oportunidade de buscar o resultado desse encontro, foi maravilhoso. Tem muita coisa a nos ensinar, viu, doutor Antônio? O que nós temos que é fazer esse fomento às entidades de classe, às entidades empresariais, para que elas possam criar esse despertamento. E o governo federal, quem sabe, criar um incentivo para que as empresas que desenvolvem essa inserção tenham alguma vantagem, de algum desconto no imposto, ou de algum tipo segmento de benefício, né? Para que a população idosa possa participar. Então, nós estamos apostando nisso também, né? É um longo caminho, são desafios que precisam ser vencidos. Um desafio que eu quero ver se eu consigo é tirar essa figura que fica nos bancos do preferencial do idoso com bengala. Isso é deprimente. Os nossos idosos, eles usam alguns, numa grande minoria, bengalas, por algum problema de queda, mas a maioria quer ter um envelhecimento ativo e saudável. Então nós precisamos mudar essa figura. O idoso brasileiro, ele tem que ser robusto, ele tem que ser ativo, ele tem que ser participativo. Sabe outra coisa que você tem que derrubar também, já que você citou isso aí, a espera nos bancos e em outros lugares, é que eles, antigamente, quando saiu a lei, todo caixa que ficasse vazio, o idoso podia chegar e ocupar na frente de outro da fila. Aí eles criaram um caixa único para os idosos. Eu, rarissimamente, quando vou a um banco, eu entro na fila do idoso. Sabe por quê? Não, que eu sou idoso, está aqui, está na cara. Tô lá, né? E eu não faço questão nenhuma de esconder, pelo contrário. Mas é porque a outra fila anda mais rápido. Porque enquanto a do idoso está crescendo, a outra fila tem 5, 6, 7, 8 caixas atendendo, doutor Antônio. Ela passa a ser mais demorada. Quer ver outro desafio? A prova de vida, que é, na verdade, uma prova de morte. Porque os idosos têm que deslocar todo ano para mostrar que está vivo. Nós temos que ter um segmento com a Previdência. Ainda melhoraram um bocadinho, que basta você chegar lá no banco agora, né? Que você recebe, a pessoa que te atende lá, geralmente é prioritário, né? Pelo menos o cara fala assim, pô, você está vivo, está ok, pronto. Mas às vezes tem que ir ao gerente. Nós temos que arrumar um mecanismo, e isso tem que ver governo e FEBABRAN, para encontrar um mecanismo melhor, para facilitar. Eu vi uma cena que a ministra me mandou, de uma ambulância chegando na porta de um banco para que o usuário fizesse a prova de vida dentro de uma maca. Isso é deprimente. Eu acho que nós temos que trabalhar, em algum sentido, para mudar essa configuração banco, da prova de vida. Né, poderia muito bem fazer uma visita a essa senhora. É verdade. Os bancos ganham tanto, têm tantos lucros, eles poderiam criar mecanismos sociais para fornecer a esta população idosa, no momento da prova de vida, alguns mecanismos digitais, alguns mecanismos mais modernos. Tem banco aí que se diz tanto social e tem feito bons trabalhos sociais. Sim. Eu vejo o Itaú fazendo isso direto, o Bradesco tem buscado a mesma coisa. O Itaú talvez fosse o pioneiro nessa questão. Se você fizer um contato com a cúpula de sabedoria do Itaú, certamente eles implantarão isso e aí, como diz outros, os demais irão atrás. Até porque os correntistas idosos são os que levam em dia as suas contas bancárias. Com certeza. Fiquei alegre e feliz de sabê-lo nesta Secretaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e dedicando a nós, você, a mim mesmo, e aos demais idosos desse país, que tenha sucesso, que dessa vez tua palavra seja ouvida, certo? E que as coisas simples, como você citou aqui, aconteçam, já vão nos alegrar sobremaneira, viu? Verdade, eu quero agradecer essa oportunidade, é a primeira vez que estou vindo no seu programa. Virá muitas, pode ter certeza. Espero vir mais vezes e conclamar a população idosa do Distrito Federal, a vocês que estão nos vendo, nos ajudem. Nós precisamos de parceiros, precisamos vencer os desafios, porque o tempo dos idosos chegou. E a hora é de trabalhar e de proporcionar políticas públicas que dê mais vida saudável, que dê mais paz, que dê mais amor
a essa comunidade tão maravilhosa que nós pertencemos. Brasil, fica de olho. Chama o seu prefeito às falas aí, conta para ele que isso está acontecendo, que já há um projeto piloto que vai ser desenvolvido brevemente em outros 100 municípios. E para chegar aos 5.000 e tantos que nós temos no Brasil inteiro, basta a boa vontade de cada prefeito e das instituições desses municípios, principalmente as igrejas. Não há município que não tenha várias igrejas. E quase sempre elas funcionam ou no horário da missa ou no horário do culto, e há uma ociosidade de ocupação que podem participar como ninguém de um trabalho como esse. Através das pastorais do idoso também. Também, a Igreja Católica faz isso como ninguém. É verdade. Certo? Obrigado, viu? Bom vê-lo aqui. Obrigado e sucesso, até a próxima oportunidade. E venha várias vezes aqui para contar para a gente o progresso realizado. Obrigado. Obrigado. Bom para nós, bom para todo mundo, até para a bebezinha que está no colo aí, bom para ela. Sabe por quê? Ela será idosa daqui 65, 70 anos. Grande abraço.